Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos novamente na igreja, nossa igreja, para darmos continuidade aos trabalhos da escola digital. Hoje será a última aula do nosso querido irmão Erasmo, vai falar sobre Efésios, e na próxima semana a gente vai iniciar o novo estudo. Então, após o breve momento de louvor, nosso irmão Erasmo dará início ao novo estudo. Aproveitem bastante, é um estudo importante e interessante. Fiquem na paz e fiquem com Deus. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurarás. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Eu saúdo você na graça e na paz do Senhor. É com grande satisfação que hoje nós vamos concluir o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com você compartilhando a sua santa e preciosa palavra. Agradeço também àqueles que nos acompanham desde as aulas presenciais na igreja, como também vocês que nos acompanham através da internet. E um agradecimento também especial ao nosso querido pastor Lucas e a Annelise pelo apoio que nos tem dado em cada gravação, em cada semana em que estamos reunidos para transmitir a palavra do Senhor. Hoje meditaremos no capítulo de número 6, Efésios 6, a partir do verso 10 até o verso de número 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Nesta porção que nós acabamos de ler, a parte final da carta, o apóstolo Paulo, ele faz recomendações importantíssimas para a nossa vida de fé. Ele começa a fazer essas recomendações no capítulo 4, em que nós já tratamos em vídeos anteriores, em estudos anteriores, falando do nosso relacionamento com relação ao nosso próximo, do relacionamento da família, maridos e esposas, o relacionamento também entre pais e filhos, relacionamento entre servos e senhores. E agora, na parte final da carta, ele nos traz aqui alguns assuntos que são muito importantes para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada cristã. Retomando aqui conceitos que já foram tratados nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo termina a carta de maneira sublime, de maneira áurea. O texto que nós lemos na sua Bíblia, talvez tenha um subtítulo igual na minha, que diz a armadura de Deus. E evidentemente que esse tema vem nos falar de uma batalha que existe. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Ele também diz no verso 12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que eu tenho para dizer para você inicialmente nesse primeiro ponto é que todos nós temos consciência de que existe de fato uma luta, uma batalha espiritual. Ao mesmo tempo que nós procuramos servir a Deus de todo o coração, que nós procuramos ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, existem sim influências do mal, influências negativas para tentar nos afastar de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Existem sim influências que querem nos derrubar, que querem nos derrotar, que querem fazer com que nós tenhamos a nossa fé minimizada. Portanto, o primeiro conceito que Paulo traz aqui nesse texto é a existência, de fato, desta guerra, a existência desse conflito e o nosso posicionamento diante dessa realidade. O verso 13 vai explicar um pouquinho melhor isso, quando ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Interessante notarmos aqui, pela própria cadência do texto, que a figura que Paulo utiliza para ilustrar esse posicionamento cristão, ele utiliza a figura do oficial romano, do oficial do exército romano.
E é interessante notarmos que, historicamente, a cidade de Éfeso já havia sido dominada pelo Império Romano alguns séculos antes desta carta ter sido escrita. A figura que temos aqui no texto é de um oficial romano que está em território dominado e ele protege esse território utilizando todo o seu aparato. Também, dessa forma, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou e foi elevado aos céus, ele levou consigo, ele venceu consigo a morte, as trevas e o mal. De sorte que todos nós que conhecemos, cremos e servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós já somos vitoriosos. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cumpre a nós, neste momento, nós permanecermos firmes, inabaláveis, e como diz o texto aqui, resistir no dia mau. Outro ponto interessante neste mesmo verso é que a palavra de Deus já diz que nós teremos dias maus. Mas no dia mau, o importante é permanecer no Senhor, na certeza de que a providência para os dias maus, Deus já nos deu através da sua palavra. Importante o verbo resistir. A figura do oficial romano, como eu já disse aqui, é alguém que resiste ao inimigo. É alguém que resiste às investidas. É alguém que está ali pronto para dirimir qualquer ameaça. É um entendimento muito importante, porque as pessoas às vezes olham esse texto de uma maneira combativa. Mas o apóstolo Paulo é enfático no verso 13, que nós estamos revestidos do poder de Deus para poder resistir aos dias maus. E do verso 14 em diante, o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui de todas aquelas virtudes que devem ser presentes na nossa vida para que a gente possa resistir aos dias maus, possamos encontrar êxito diante as adversidades. Olhem só, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. As virtudes aqui, verdade, justiça e paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No tempo antigo, o dardo inflamado era algo temível, porque além de produzir a morte dos soldados, ele poderia também incendiar todo o campo ao redor do exército inimigo. E o texto nos diz que com a fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O verso 17 também nos diz: tomai também o capacete da salvação. A salvação para nós é como um capacete, protege a nossa cabeça, órgão vital do nosso corpo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas essas virtudes, descritas pelo apóstolo Paulo nesse texto, vêm coroar todas aquelas demais virtudes que ele já trata conosco, desde o capítulo 4. A vida cristã, ela tem as suas nuances, e agora Paulo faz questão de dizer aos irmãos de Éfeso: olha, eu quero deixar para vocês uma recomendação prática, para que vocês possam suportar e resistir qualquer investida do mal contra vocês.
Do verso 18 para frente, o apóstolo Paulo faz aqui uma última observação muito importante. Perceba comigo aqui, para encerrar toda essa sessão. Ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A última arma que o apóstolo Paulo enfatiza nesse texto, tão importante quanto as demais, e tão necessária diariamente na nossa vida e no nosso coração, é a oração. A oração aqui descrita pelo apóstolo Paulo é a oração relacionamento com Deus. Eu tenho comigo uma convicção de que nós precisamos sempre buscar uma melhoria no nosso relacionamento com Deus. Melhorar a nossa comunhão, melhorar a nossa empatia, melhorar o nosso amor, para que nós possamos aqui tratar o Senhor com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o amor, com toda a honra e com toda a dignidade que o Senhor merece. A oração final de Paulo aqui poderia ser por muitos propósitos. Afinal, Paulo estava preso. Ele podia dizer: irmãos, orem por mim para que eu seja liberto. Mas ele não diz isso. O que ele diz no texto? Orem por mim, irmãos, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede oração para que ele seja aperfeiçoado no Senhor como pregador. Interessante, Paulo já havia pregado por toda a Ásia. Paulo já havia sido testemunha do Senhor em Jerusalém, preso e deportado para Roma. E mesmo assim, diante de todo esse relato, de todo este tempo e de toda essa história, Paulo ainda pede oração para os irmãos de Éfeso, para que ele seja aperfeiçoado no Senhor, para continuar pregando de maneira eficaz a palavra, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O outro ponto da oração de Paulo é que ele diz: vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Cremos que nós podemos nos fortalecer uns aos outros através da oração. É correto orarmos pelas pessoas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas precisam de oração, onde cada um de nós precisa da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Quando oramos pelos outros, fortalecemos a nossa própria confiança no Senhor. Quando oramos pelos irmãos, por aqueles a quem amamos, por aqueles a quem Cristo amou, o amor de Deus também é aperfeiçoado em nossa vida e em nosso coração. Essa também é uma tremenda estratégia, uma tremenda arma para que possamos prevalecer diante dos embates da nossa própria vida. A carta termina, queridos, Paulo fazendo menção a Tíquico, que era um dos emissários aqui da mensagem, e termina promulgando a sua bênção. E eu quero terminar o estudo dessa noite lendo aqui a bênção final da carta que Paulo dá e traz aos irmãos de Éfeso, e que também abençoa a nossa vida e o nosso coração nesta oportunidade. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo tempo que o Senhor nos permitiu para que estudássemos a carta de Paulo aos Efésios. Muito obrigado, Pai, por esse
por essa carta, por essas palavras, por esses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida e para o nosso coração. Neste momento, Pai, desejamos que a Tua bênção seja extensiva a todos quantos nos assistem, a cada família representada, e que possamos, ó Pai amado, debaixo da Tua bênção e da Tua graça, vivermos de acordo com a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra, cientes, ó Pai amado, de que mesmo nos dias maus, a Tua providência é perene em nossas vidas e em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, dirija-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.